A Bíblia fala o seguinte: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Por enquanto só até aí. Irmãos, os 4 evangelhos registram a trajetória de Jesus. Mateus e João foram testemunhas oculares. Mateus era um dos 12, João era um dos 12. Marcos era contemporâneo, mas não era um dos 12. E Lucas veio depois como médico, entregou a sua vida a Jesus, escreveu o evangelho de Lucas e o livro de Atos. Mas quando você lê os 4 evangelhos, você vai ver que há muitos milagres relatados nos 4 evangelhos. Você vai ver milagres que são relatados nos 4, você vai ver milagres que são relatados em 1 ou em 2, mas todos eles relatam milagres segundo a ótica de cada escritor. Só que você pode ali encontrar alguns detalhes diferentes, porque a ótica de um pode ser diferente do outro. Mas algo que nos chama a atenção é que nos 4 evangelhos, a Bíblia sempre vai falar de multidão. Nos 4 evangelhos, você vai ver falando sobre multidão. Sempre vai haver uma multidão, a multidão que acompanhava Jesus. A multidão sempre esteve perto de Jesus. Sempre esteve acompanhando Jesus por causa dos seus sinais, por causa dos seus milagres, por causa da fama de Jesus que corria na região. Então sempre havia uma multidão ali querendo acompanhar Jesus, estar perto de Jesus. E o título da mensagem de hoje é exatamente esse: saia do meio da multidão. Fale para o irmão que está do seu lado aí: saia do meio da multidão. Quem sai do meio da multidão? Quando você sai do meio da multidão, quem se destaca na multidão, alcança favor de Deus, alcança e vive os milagres de Deus na sua vida. Só que a gente vai entender que, por meio de alguns textos na Bíblia, que ser multidão é fazer parte de uma classe de pessoas. E muitas pessoas passaram, viveram, viram Jesus e sempre permaneceram sendo multidão. Muitas pessoas vão passar pela vida sendo multidão, ainda que tenha visto Jesus fazer algo próximo a ele, ainda que tenha ouvido falar de Jesus, mas infelizmente muitas pessoas ainda permaneceram e permanecerão no meio da multidão. Nós não podemos, nós que estamos ouvindo isso, não podemos ser as pessoas. Então por isso eu quero falar para você hoje: saia do meio da multidão. E nós vamos falar aqui algumas características da multidão. Você vai ouvir muito falar sobre esse termo. Algumas características, por que não devemos ser? Por que não devemos estar no meio da multidão? E agora eu quero ler em Lucas, no capítulo 9, no versículo 18 e 19. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é um profeta do passado que ressuscitou. Agora, preste atenção aqui. Uma das características que nós vamos começar a falar aqui: quem vive na multidão não sabe quem Jesus é de verdade. A primeira característica é: a multidão não sabe quem está seguindo. Porque quem vive no meio da multidão tem essa característica: não conhece Jesus de verdade, tem dúvida de quem é Jesus, tem indecisões, não toma decisões, demora em tomar decisões. Essa é a primeira característica. Essa pessoa, ela sempre vai viver em um ambiente onde ela não tem certeza
de quem está seguindo, o que ela está fazendo, para onde ela está indo. Agora imagina aqui o que nós lemos, tem uma multidão de um lado para o outro seguindo Jesus, querendo ver o que Jesus fazia, mas quem é ele? Se você perguntasse para alguém daquela multidão, quem é esse Jesus? Ele pode ser João Batista, não, ele pode ser Elias, ou talvez ele possa ser um profeta do passado aí que ressuscitou. Mas como você não sabe quem ele é? Como que uma pessoa que está no meio da multidão, que está dizendo seguir Jesus, não sabe quem ele é? Você não está o seguindo? Mas a multidão é assim. Quem vive no meio da multidão apenas segue os movimentos, apenas segue o que estão dizendo. Ela não conhece de fato, ela não sabe quem é Jesus de verdade. A multidão quer milagre, a multidão quer cura, mas ela não quer saber de fato quem é Jesus. A multidão quer experimentar o sobrenatural, mas não querem conhecer quem faz o sobrenatural. A multidão quer os milagres, mas não quer conhecer o Jesus dos milagres. Muito mais do que experimentar milagres é conhecer quem Jesus é. Amém? Então saia do meio da multidão e conheça quem é esse Jesus dos milagres. Conheça quem é esse Jesus que está fazendo e operando milagres e sinais. Muito mais do que você experimentar esses milagres, é você conhecer quem Jesus é. E você não pode passar a sua vida inteira nessa multidão. E quem ele é? Se alguém te perguntar quem Jesus é, você não pode falar, olha, eu não sei. Talvez ele seja um profeta, talvez ele seja João Batista, eu não sei, talvez ele seja isso ou aquilo, eu não sei. Você não pode passar na sua vida com essa dúvida no meio da multidão. Você precisa saber sair do meio da multidão. E quando te perguntarem quem Jesus é, você vai ter de pronto uma resposta. Eu sei quem ele é, porque eu sei quem eu era. Eu sei quem Jesus é, porque eu sei quem eu era, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde ele me tirou, e por isso eu conheço quem Jesus é na minha vida. É isso que você vai ter que responder. Pode aplaudir o Senhor. Você precisa ter a convicção, a certeza de quem Jesus é. Eu sei quem ele é, porque eu sei quem eu era. Eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei de onde ele me tirou, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? Então, essa primeira característica que nós estamos falando, a multidão não sabe quem Jesus é de verdade, tem dúvida de quem é Jesus. Quem anda na multidão anda mergulhado nas dúvidas, demoram para tomar decisões, demoram a seguir a Cristo de verdade, sempre ficam na dúvida em relação a Jesus. Mas eu não sei se é a hora certa, eu não sei se é o momento certo de eu entregar minha vida a Jesus, eu não sei se é a hora certa de eu me batizar, eu não sei se é agora, eu vou ter que ter compromisso, se eu fizer agora eu vou ter que ter compromisso. Saia do meio da multidão, saia dessa dúvida, tome uma decisão hoje na sua vida, decida hoje voltar para Jesus, decida hoje seguir Jesus, decida hoje largar os prazeres para seguir Jesus, decida hoje andar em santidade e não viva mais nas dúvidas. Você precisa saber quem é esse Jesus, então saia do meio dessa multidão. Você pode e precisa conhecer esse Jesus que você diz estar seguindo. Amém? Então, decida hoje. Tome uma decisão hoje. O que você precisa tomar de decisão é largar algo? É voltar para Jesus? Ou você nunca tomou essa decisão de seguir Jesus? Você precisa fazer hoje. Você precisa tomar uma decisão para ter mais compromisso com o Senhor, para ter mais compromisso com a igreja do Senhor. A decisão é hoje, não fique nessa dúvida. Agora vamos ler em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 29 ao 31. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho,
E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Sabe qual é a outra característica da multidão? A multidão atrapalha quem crê. A multidão atrapalha quem crê. A multidão não acompanha a fé daqueles que creem em milagres. A multidão sempre vai atrapalhar aqueles que creem. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui 2 homens cegos que estavam gritando, eles estavam clamando, e nós temos de outro lado, uma multidão que estava tentando pará-los, que estava tentando calá-los. E percebam que os 2 homens cegos não têm o que fazer, a não ser gritar. Eles não tinham o que fazer, a não ser gritar. Era a ferramenta que eles tinham naquele momento, era gritar. E o que eu quero te falar nessa noite também é o seguinte: dá o seu jeito, dê o seu jeito, se vira, mas não deixe as circunstâncias da sua vida te pararem. Não deixe a circunstância, as dificuldades da sua vida pararem você. Esses cegos, eles tinham apenas a voz, eles não tinham visão, mas eles tinham voz, eles tinham fôlego para gritar, para clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. É o que você precisa fazer. Use as ferramentas que Deus já te deu. Pare de reclamar, pare de ser crente Nutella. Use aquilo que Deus colocou na sua mão. Pare de choramingar. Esses homens só tinham a voz para clamar. Eles não enxergavam. Eles poderiam ficar reclamando: poxa, ninguém me ajuda. Alguém poderia pegar na nossa mão e levar até Jesus. Não, porque eles ainda tinham fôlego, eles ainda tinham voz para clamar. Então é o que eles fizeram. Eles clamaram, eles gritaram. E talvez você, muitas das vezes, você fala dessa forma: ah, mas é porque ninguém me ajuda. Eu precisava de mais ajuda. Querida, a sua ajuda já foi dada 2000 anos atrás na cruz. A sua ajuda já foi dada há 2000 anos na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por você. Então tome posse. Ele te deu autoridade para você clamar. Ele te deu autoridade. Ah, mas é porque a minha família é assim, o meu emprego é assim, eu sou assim, ninguém me ajuda, ninguém me quer. Pare com isso. Saia do meio da multidão. Jesus já derramou o sangue dele por você, e ele te deu essa autoridade. Então use a ferramenta que ele te deu. Aqueles homens não enxergavam, mas tinham voz para clamar. E aquela multidão ainda tentava parar aqueles homens. Entenda uma coisa: nem sempre vão acompanhar a sua fé. A multidão nem sempre vai acompanhar a sua fé. A multidão nem sempre vai vibrar com a sua fé. Então esteja preparado para a oposição. Esteja preparado para a oposição, porque nem sempre vão vibrar com você. Vão tentar te calar. Vão tentar parar a sua fé. Mas você precisa sair do meio dessa multidão. Vão tentar parar com que você acredite naquilo que você está buscando. Assim como a multidão fez com esses 2 cegos. A multidão tentou repreendê-los. A multidão tentou fazer com que eles parassem. Você precisa estar pronto para isso. Vão tentar te parar, vão tentar te calar, te afastar do seu milagre, te calar a sua voz, vão dizer que você está incomodando, como esses 2 cegos estavam incomodando a multidão. É isso que vão fazer com você. Talvez você é uma pessoa que está aqui nessa noite, e que você precisa de uma intervenção divina. Então o que eu posso dizer para você é: grite, clame até que Jesus pare e olhe para você. Grite, clame até que você consiga chamar a atenção de Jesus. Grite, não se importe com a multidão que você está incomodando. A multidão vai se sentir incomodada, mas não se importe com isso.
grite, saia do meio da multidão e clame, grite. Ao invés da multidão seguir o exemplo desses homens, desses dois homens que estavam querendo o milagre, imagina se a multidão muda a sua mentalidade e se juntasse com aqueles dois cegos, e ao invés de da multidão se unir para tentar calar dois que estavam clamando, eles poderiam se unir junto com esses dois e clamar juntos, filho de Davi. É isso que a multidão poderia fazer. Mas infelizmente nem sempre a multidão vai acompanhar a sua fé. Nem sempre as pessoas que estão caminhando com você vão crer naquilo que você acredita. Isso pode acontecer. E nós sabemos que existem aquelas pessoas, né, que sempre trazem uma palavra contrária. Você fala, olha, 2023 vai ser o meu ano. 2023 vai ser o ano em que eu vou romper. 2023 vai ser o ano que eu vou crescer profissionalmente, que eu vou crescer na minha família. E aí vem um filho do diabo e fala, não, olha, 2023 eu acho que não, vai ser difícil, né? 2023 as coisas não estão boas, as coisas parecem que não vão caminhar muito legal. Sempre tem essas pessoas na multidão para dizer palavras contrárias a você. Você fala, eu vou me casar, aí vem um infeliz e fala, tá difícil, né? As coisas estão caras para casar. Será mesmo? Será que não é bom você esperar um pouco, não? Cuidado, cuidado, saia do meio dessa multidão. Saia do meio da multidão, ou não seja essa multidão que fale palavras contrárias para aqueles que creem em milagre. Amém? Aplauda ao Senhor. Aleluias. Quer viver o sobrenatural de Deus? Aprenda a ignorar quem não crê. Aprenda a ignorar quem não crê. A multidão dizia, ei, calem a boca, vocês estão incomodando. Vocês estão incomodando. A multidão tentava parar aqueles cegos que gritavam, filho de Davi. Porque a multidão tem esse papel, essa característica de atrapalhar quem crê, quem quer milagre. Quem está se aproximando do milagre, ela quer te frear. Quando você se aproxima do seu milagre, a multidão tenta te frear. Mas use o que você tem. Use as ferramentas que Deus já te deu. Não reclame, não murmure. Não ache que você tem pouco e você não é capaz e que é insuficiente, não. Deus já te deu autoridade. Deus já te deu ferramentas para você se destacar da multidão, para você romper com a multidão e chamar a atenção do mestre para você. Aleluia. Agora preste atenção. O que diz em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, eu vou ler aqui alguns versículos, porque eu não tem tempo para ler todo o contexto aqui, todo o capítulo. Mas em João 6, versículo 24, fala, quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Agora no versículo 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? E no versículo 65 ao 67, e prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Nós vamos falar agora da terceira característica da multidão. A multidão não quer confronto. A multidão foge do confronto. A multidão quer milagre. A multidão quer a glória, quer o reconhecimento, quer ver sinais, mas não quer ser confrontada. Jesus multiplicou os pães e peixes, e a multidão foi atrás. Mas Jesus fala o seguinte, vocês estão aqui é por causa dos pães e dos peixes, e começa a confrontar. Jesus não está preocupado no que você vai achar. Jesus não está preocupado se você vai gostar ou não. Jesus, Ele quer que você mude. Jesus quer que você cresça. Então não tenha medo do confronto.
Não fuja do confronto como a multidão fugiu do confronto. Ele quer que você mude. E não existe mudança sem confronto. Para que você mude, precisa haver confronto. E o confronto é uma ferramenta de Deus para que haja mudança, para que haja crescimento. O produto final do confronto é o crescimento, é a maturidade, é a evolução. E a multidão não queria isso. A multidão, ela apenas queria ver os milagres. Mas quando foi confrontada, ela correu, ela fugiu. A multidão muitas vezes trata a igreja como um fast food. A multidão, ela trata a igreja como um supermercado. Ela vai e pega aquilo que convém, e quando convém. A multidão chega assim, olha, não, eu quero isso daqui. Não, isso daqui para mim tá bom. Eu quero essa bênção aqui. Eu quero esse ministério. Eu quero servir nesse ministério. Eu quero isso, eu quero esse reconhecimento. Ah, não, mas compromisso, deixa um pouquinho para lá. Não, santidade agora não. Santidade depois eu vejo. Compromisso com a igreja local depois eu vejo. Eu só quero isso aqui, para mim tá bom. A multidão é desse jeito. Aí quando vem confronto, foge. Quando vem confronto, não aguenta. Não corre, porque não está preparado. Você só quer os milagres. Quem está vivendo na multidão só quer milagre. Só quer ver sinais. Mas não quer ouvir a verdade. Não quer ouvir aquilo que precisa ser dito. E para haver mudança, para haver transformação, precisa ter verdade. Precisa ser dito verdade. Então, meu irmão, talvez você vai precisar de ouvir algumas verdades. Talvez você vai precisar de ouvir algumas coisas para que você seja mudado. Aquilo que você não quer ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. É isso que você precisa. Saia do meio da multidão, que tem medo do confronto, que tem medo da verdade. Não fuja da luta. E é profético, verás que um filho teu não foge à luta. Essa é uma das características. A multidão não quer confronto. Mas não tem jeito. A gente só alcança a maturidade se passarmos por alguns momentos de luta, de combate, de confronto. E quando eu digo confronto, é confronto, primeiramente, com a palavra de Deus que nos confronta. É a primeira coisa, é a verdade. A verdade é a Bíblia, é a palavra que está escrita. Ela nos confronta. Confronto através da sua liderança, que Deus colocou sobre a sua vida. Os pastores, os líderes de life, discipuladores. Quando você for confrontado, nós precisamos ter humildade de entender que isso é necessário, ainda que seja desconfortável. Mas é necessário e é para o seu bem. Jesus, Ele não confronta ninguém sem a intenção de mudar. Jesus não faz isso à toa. Jesus não confronta você para te envergonhar. Jesus não confronta você para te deixar triste, para te deixar com raiva, para te deixar para baixo, para acabar com a sua vida. Quem faz isso é o diabo. O diabo, ele sim te envergonha. Ele coloca o dedo na sua cara e fala que você é um perdedor, que você é um pecador, que você não consegue. Mas Jesus, quando ele confronta para que você cresça e rompa. Então não tenha medo do confronto de Deus. Não tenha medo da palavra te confrontar, da liderança que Deus levantou sobre a sua vida te confrontar. Não fuja disso. Nós precisamos entender isso. Então rompa isso, saia da multidão. Quando Jesus começou a confrontar a multidão, ela começou a dizer que era um discurso muito duro. Como pode? Ele é um mestre, ele é um rabi. Como pode ele ter um discurso tão duro assim? Como pode ele falar dessa maneira com a gente? Falaram isso com Jesus, querido. Pensaram isso de Jesus, você acha que não vão pensar da gente? O problema maior é que esse discurso começou no meio da multidão, ele foi se alastrando no meio dos discípulos, até chegar no meio dos 12. Esse foi o problema. Agora uma coisa que a gente precisa tomar cuidado com isso também, e ficar ligado é o seguinte, aquilo que você não calar hoje, as mentiras travestidas de verdade, as ideias travestidas de verdade, seja em qualquer área,
coisas que vêm como aparência de verdade, e você não calar hoje, vai te derrubar amanhã. Te derruba amanhã. Nós vemos aqui que aquela mentira, aquele discurso de que Jesus estava pegando pesado demais, e a fala de Jesus era muito duro, começou no meio da multidão, depois alcançou os discípulos e chegou nos 12, os apóstolos. Então o que você não calar hoje, isso pode tirar você do caminho amanhã, isso pode te matar amanhã. Então cale essas vozes hoje da multidão, cale a multidão hoje na sua vida, que vem com mentiras, inverdades, que vem com falsidades, tentando te jogar para baixo. Cale isso, colocando dúvidas no seu coração, sobre Jesus, sobre seguir Jesus, sobre a igreja local, sobre o que nós acreditamos, sobre a verdade que está na Bíblia. Então cale essa multidão hoje, porque se você não calar, isso vai acabar pervertendo o seu coração, isso vai começar a mudar a percepção, a sua percepção, a sua forma de enxergar as coisas. E a multidão, né? Como pode? Ele não é amor? Não, não pode, muito duro esse discurso. Nós precisamos buscar outro mestre, né? Eu imaginando. As palavras dele estão muito duras. E os discípulos, quando chegou aos discípulos, eles imaginam, sabe que eles têm razão? Acho que Jesus pegou pesado, né? Jesus foi muito duro. Eu não tinha reparado isso nele. E no versículo 66 fala que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, aqueles que diziam seguir Jesus, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por quê? Começou na multidão, se espalhou nos discípulos e chegou até os 12 ali, aquele núcleo dos 12 apóstolos. E aí o que aconteceu? Eles foram enquadrar Jesus, os 12 foram enquadrar Jesus. Achamos o discurso muito duro, Jesus muito polido, muito objetivo e claro, para não deixar dúvida. Falou o quê? Vocês não querem ir também junto, não? A multidão estava indo embora, e aí os discípulos foram reclamar com Jesus, enquadrar Jesus, falando que ele pegou pesado demais, ele falou duro, e Jesus fala com eles, vocês não querem ir junto também? Vocês não querem ir embora também, não? Isso é Jesus, isso é Jesus falando, irmão. A gente não pode ficar, como eu disse, sendo crente Nutella, com medo de confronto, não. Talvez esse confronto aqui era necessário para que houvesse crescimento. A multidão, ela não quer isso, mas Jesus mostra que nós precisamos, é necessário. Para você seguir o Evangelho, Jesus disse, você quer me seguir? Então pegue a sua cruz e siga-me. E isso significa, morra todos os dias. Quer me seguir? Esteja disposto, você morrer para as suas vontades. Você precisa fazer isso, nós precisamos entender isso. Você quer encher a sua boca para dizer que é crente, nós enchemos a nossa boca para dizer que é evangélico, mas você está disposto a perder algo? Você está disposto a perder o quê? Você está disposto a abrir mão do quê? Se nós não estivermos dispostos a abrir mão de algo, ou a perder algo, por causa de Cristo, o Evangelho não serve para nós. Se nós não estivermos dispostos a abrir mão dos nossos prazeres, a abrir mão do mundo, o Evangelho não serve para nós. Porque para seguir Jesus, nós precisamos pegar a nossa cruz e segui-lo. Saia do meio da multidão. Saia do meio dessa multidão que não quer confronto, que não quer ouvir a verdade. Agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 19 ao 26. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes, preste atenção, mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão
a que pedissem Barrabás e mandassem executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam: Barrabás. E perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar a Jesus e o entregou para ser crucificado. Preste atenção, em um dado momento, Jesus perguntou aos discípulos: o que dizem as multidões quem eu sou? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta do passado que ressuscitou. Ou seja, a multidão não tinha certeza de quem era Jesus. A multidão não sabia quem era Jesus. E a multidão, não sabendo quem era Jesus, com dúvida de quem ele era, eles eram facilmente manipulados. A multidão é facilmente manipulada. E essa é a quarta característica da multidão. Porque a multidão não sabe quem Jesus é. A multidão não tem certeza de quem ele é. Então é facilmente manipulado, como aconteceu aqui, nós acabamos de ler. Os líderes religiosos manipularam aquela multidão para que Jesus fosse crucificado, para que Jesus fosse condenado. Os líderes manipularam a multidão para que pedissem que soltassem Barrabás. Eles foram facilmente manipulados porque não tinham convicção de quem Jesus era, não sabiam quem Jesus era de fato. E aí Pilatos, ainda para colocar ainda mais peso até na consciência do povo, dizendo: eu não quero o sangue desse justo na minha mão, eu vou lavar as minhas mãos. E a multidão ainda diz que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles foram manipulados. E aqueles manipuladores, aqueles que manipulam, não estão interessados no seu futuro. Aqueles que manipulam, eles só querem viver um momento. Quando as coisas começam a pegar para você, quando as coisas começam a ficar pesado para você, eles pulam fora, eles vazam. Procure alguém que tentou te manipular ou que te manipulou e peça ajuda a essa pessoa. Certamente ele não vai te ajudar, porque aquilo que ele queria, ele já conseguiu. Enquanto era interesse dessa pessoa, ela já conseguiu, que era te manipular. Ela não tem interesse em te ajudar, ela não tem interesse em estar junto com você. A multidão tem essa característica. Eles são facilmente manipuláveis. E nós não podemos estar no meio dessa multidão e ser manipulados. Precisamos tomar cuidado com aquilo que tentam trazer para confundir a nossa mente, para distorcer quem é Jesus, para distorcer a caminhada de Jesus, muitas vezes dizendo que não vale a pena, dizendo que é duro demais, dizendo que você pode aproveitar melhor a vida lá fora, dizendo que você não precisa tanto, dizendo que você não precisa ter tanto compromisso. E você acaba crucificando novamente Jesus e soltando Barrabás. Não seja manipulado, não seja a multidão para ser manipulado dessa forma. Saia do meio da multidão. E já caminhando para o final, quinta e última característica que eu quero falar sobre a multidão. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 1 e 2. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A gente leu aqui sobre um leproso. Esse leproso estava no meio da multidão. Mas como?
como que esse leproso estava no meio da multidão? Um leproso naquela época, ele vivia em leprosários, fora da cidade, porque eles eram discriminados, eles não podiam viver no meio da sociedade. Assim como os cemitérios eram fora da cidade, os leprosários também eram fora das cidades, porque eles não poderiam estar misturados. E a lei daquela época dizia que se um leproso se aproximasse da sociedade, ele deveria se vestir com um pano de saco, bagunçar os seus cabelos e gritar leproso, para que as pessoas pudessem se afastar dele. Mas uma coisa que a gente aprende aqui nesse momento, que nós podemos falar da última característica, é que naquele momento ali, aquele leproso, ele conseguiu ir para o meio da multidão, ele estava disfarçado de multidão. Sabe por que ele conseguiu? Porque no meio da multidão, não existe identidade, ninguém sabe quem é quem. No meio da multidão, ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe para onde vai ao certo. E por isso que naquele momento ele conseguiu se disfarçar da multidão. Um dia a multidão é uma coisa, outro dia é outra coisa. Um dia quer uma coisa, outro dia quer outra coisa. Um dia pede por Jesus, outro dia Barrabás. Um dia está na igreja evangélica, um dia é cristão evangélica, um dia é cristão católico, outro dia é espírita, outro dia é judeu, outro dia está na macumba. Não tem identidade quem vive na multidão. Essa é a última característica. Quem vive no meio da multidão não tem identidade. Mas nós aprendemos uma coisa com esse homem aqui, porque ele não fica no meio da multidão, ele sai do meio da multidão, ele rompe com a multidão, e ao sair da multidão ele está se expondo. E quem quer viver milagre não pode ter vergonha de se expor, de expor o que você está vivendo. Você quer viver milagre? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Então saia da multidão e esteja preparado para se expor. Mas quando você sai da multidão, você não está se expondo para ficar na mão de homens. Você está se expondo para ficar na mão do Deus da vida, do Deus Altíssimo, do Senhor dos Senhores. Então não tenha medo de romper com a multidão e clamar e chamar pelo Filho de Davi, chamar por Jesus, assim como esse leproso fez aqui. Ele rompeu e foi até Jesus. Ele foi até Jesus e não teve vergonha do estado dele. Ele não teve vergonha do que ele estava passando, do que iam pensar dele. Ele rompeu. Então rompa hoje com a multidão e se exponha para que Jesus possa te curar e te salvar. E esse homem, ele faz outra coisa. Ele adora. Ele se prostra e adora. A adoração é uma chave, porque o Senhor não resiste um coração adorador. Aqui nós temos a adoração de alguém que precisava ser mudado. Ele está prostrado diante do Senhor Jesus. E a sua adoração, querido, move o coração de Deus. A sua adoração move o coração, porque o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a sua adoração move o coração de Deus. Quando você se prostra e quando o adora, você está chamando a atenção do Mestre. Você está movendo o coração do Pai. Esse homem, ele não se prostrou diante de um doutor da lei, de um fariseu, mas ele prostrou diante do Senhor Jesus. Então rompa hoje com a multidão e se prostre. Aquela mulher do fluxo de sangue também que a Bíblia fala, há 12 anos vivendo uma hemorragia, vivendo à margem da sociedade, sendo vista como uma mulher impura, imunda. Mas a Bíblia diz que ela se arrasta por debaixo da multidão e ela toca na orla do manto de Jesus. Jesus então manda parar, pois alguém o tocou. E aí os discípulos falam, mas Jesus, tem uma multidão, a multidão te aperta aqui. Mas Jesus fala, alguém me tocou. Queridos, muitas pessoas esbarram em Jesus, mas poucas tocam em Jesus. Muitas pessoas estão na igreja, no meio da multidão, e até se esbarra com Jesus, mas poucas estão tocando Jesus. Não seja essa pessoa no meio da multidão. Toque Jesus, como esses homens tocaram Jesus. Se aproxime de Jesus, como esses homens se aproximaram de Jesus. Jesus então mandou parar.
porque ele sentiu um toque diferente. E continuando aqui em Mateus 8, versículo 2, 3, sobre o leproso. A Bíblia fala que o leproso aproximou, adorou e ajoelhou e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Esse homem era rejeitado pela sociedade, era rejeitado pela sua família, vivia isolado da sociedade, não era bem-vindo em local público, ele era completamente discriminado. A própria religião rejeitava esse homem. Mas o processo que Jesus usa para curar esse homem é um processo interessante. Parece óbvio, mas não. É um processo interessante porque Jesus, antes de curá-lo da sua lepra, Jesus toca. Mas, Gustavo, Jesus tinha que tocar? Não necessariamente. Jesus poderia muito bem curar a lepra sem tocar. Mas Jesus, naquele momento, de forma intencional, Jesus, antes de curar da lepra, Jesus tocou. E aí sim, ao ser tocado, ele foi curado. Sabe o que significa? Que o processo que Jesus usou aqui, esse toque que Jesus fez, ele tocou alguém que não era tocado há anos. Ele tocou alguém que não era tocado pela sua família, que não era tocado talvez pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus amigos. Ele talvez tinha anos e anos que ele não fazia ideia do que era receber um toque de alguém, de se sentir amado por alguém. Mas Jesus, quando tocou, Jesus inseriu ele de volta na sociedade. Jesus trouxe de volta dignidade e honra para aquele homem. É isso que Jesus fez quando tocou aquele homem. Jesus toca quando ninguém toca. Jesus aceita quando todos rejeitam. Jesus quer de volta quando todos expulsaram. É esse Jesus que nós servimos. E Jesus fez isso com esse homem. E o que nós aprendemos para nós, que não importa quem te rejeitou, irmão, não importa quem virou as costas para você, não importa o que você sofreu, o que você está sofrendo, Jesus está dizendo: eu te aceito, eu quero te tocar, eu vou te tocar. É isso que Jesus está dizendo para você nessa noite. Aleluias. A sua família pode ter te rejeitado, seus amigos, a religião pode ter te rejeitado, você mesmo pode ter se rejeitado, mas Jesus te aceita de volta. Jesus, ele te aceita de volta. E aquele homem, ele fala antes: se quiseres. O leproso, quando ele fala com Jesus, ele fala: se quiseres. Jesus estende a mão para ele e fala: eu quero. Talvez você está com esses seus questionamentos hoje aqui nessa noite. Você entrou aqui com alguns questionamentos para Deus. Deus, será que você pode me libertar? Sim, eu quero. Ele está falando para você: eu posso. Será que o Senhor pode me curar? Sim, eu posso, eu quero. Senhor, será que o Senhor tem prazer na vida de um pecador como eu? Sim, eu tenho. Senhor, será que o Senhor me aceita de volta? Sim, eu quero, eu aceito. Jesus está falando para você nessa noite: será que o Senhor pode restaurar o meu casamento, a minha família? Sim, eu quero, eu posso. É o que Ele fala para você. Ele está dizendo isso para você. Ele quer, Ele pode te tocar, Ele pode te restaurar. E eu gostaria que você ficasse de pé. Deus não resiste a alguém que se aproxima dEle e o adora. Então saia do meio da multidão, se aproxime dEle, se aproxime de Jesus. Ele tem um coração de pai, de amor. Ele quer tocar em você. Um pai não consegue ouvir um filho chorando, um filho sofrendo, e ser indiferente com ele. Meu irmão, ainda que você esteja marcado pela lepra, ainda que você esteja marcado pelo pecado, ainda que você esteja afundado no pecado, ainda que você esteja marcado pelo seu passado, pelas suas frustrações, por traições, ainda que você esteja marcado por isso, Jesus está dizendo: eu vou tocar você nessa noite, eu vou restaurar você nessa noite, eu vou fazer o que ninguém pode fazer por você. Jesus está dizendo:
E está na hora de você sair da multidão. Está na hora. É hora de você tomar decisão. Como eu disse no início, é o momento de você tomar decisão. Saia do meio dessa multidão que vive na dúvida, que vive indecisa, porque não conhece Jesus de fato. Saia do meio dessa multidão que está tentando calar a sua voz, que está tentando te afastar do seu milagre. Rompa com essa multidão e se aproxime de Jesus, assim como esses homens e mulheres fizeram. Aqueles cegos clamaram, filho de Davi, tentaram calar aqueles cegos, mas quanto mais tentavam calar, mais eles clamavam, mais eles gritavam, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nada parou aqueles homens. Então rompa com aqueles que estão tentando te calar. Rompa com os seus medos, rompa com a sua insegurança, rompa com as suas indecisões. Hoje é noite de você tomar essa decisão, porque Jesus quer te tocar. Frequentar a igreja nos domingos não te faz um discípulo. Discípulo tem que seguir Jesus de verdade. Entregar oferta, dar um dízimo, não faz de você um discípulo. A salvação tem a ver com a sua entrega e você reconhecer que Jesus é seu Senhor e Salvador. A sua salvação tem a ver com isso. Então eu quero te fazer um convite nessa noite. Você que entrou aqui, você entrou aqui indeciso, você talvez não se decidiu ainda para Jesus, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou você está afastado de Jesus, você quer romper com a multidão. Eu quero te convidar, saia do meio da multidão de forma profética,